Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é sono. E para falar mais sobre esse assunto, eu trouxe dois grandes especialistas. Guilherme Brassanini, que é médico formado pela PUC Campinas, especialista em otorrinolaringologia, com área de atuação em medicina do sono, mestre em saúde pela Unifesp e médico do corpo clínico do Hospital Albert Einstein. Guilherme, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu convite e espero que nossa conversa aí possa acrescentar para todos aí que estão assistindo. Com certeza. E Jorge do Lago Pinheiro, médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em otorrinolaringologia com área de atuação em medicina do sono, doutor em saúde pela USP São Paulo, médico assistente do Laboratório do Sono do INCOR, da USP, e coordenador da especialização em medicina do sono do INCOR, também da USP. Obrigado pela sua participação, Jorge. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. A gente tem... Eu acho que é isso que muda, né, a realidade da medicina, então é um prazer e uma honra estar aqui. Perfeito. Muito obrigado pela presença dos dois, tá? Bom, pessoal, eu me arrisco a dizer que talvez o sono seja uma das áreas da nossa saúde que mais foi influenciado pelas transformações tecnológicas que a gente teve no último século e também pela nossa mudança do estilo de vida, né? O surgimento da energia elétrica e depois da televisão, da internet, das telas, tornou muito mais fácil e prazeroso perder algumas horas de sono. Do mesmo jeito, se a gente for pensar, por exemplo, na sociedade capitalista e bem competitiva que a gente tem hoje, termos como, ou frases como trabalho enquanto eles dormem, começaram a virar quase que um mantra para o sucesso. E privação do sono passa a ser quase algo que as pessoas sentem orgulho. E ao contrário do que muita gente pensa, sono não é dispensável. Se a gente for olhar pelo lado mais evolutivo, né, ainda que o sono seja um momento em que teoricamente a gente está desligado do mundo, com extrema vulnerabilidade, mesmo depois de milhares e milhares de anos de evolução, em que, por exemplo, a gente passou por episódios em que dormir poderia significar virar o jantar de algum predador, a gente ainda precisa dormir. Nesse sentido, por que o sono é tão importante para a nossa saúde? Acho que essa é uma discussão extremamente necessária, primeiro para a gente desmistificar muitas questões importantes. Eu acho que tem uma origem a forma como a gente enxerga o sono até na mitologia, porque Hipnos ele era o irmão gêmeo de Thanatos. Sim. E Hipnos, o deus do sono, irmão do deus da morte. Então, a partir desse momento, se cria uma história ou uma conexão de que o sono ele é realmente um desligar, né? Mas nós sabemos que o que acontece durante a vigília é um tipo de processo fisiológico e o que acontece durante o sono também é outro tipo de processo fisiológico. Então, nosso corpo está muito ativo e, inclusive, em determinados momentos do nosso sono, nós temos uma atividade cerebral muito intensa, que é o sono REM. E pensando nisso, eu acho que o sono ele é algo tão desafiador, né? Porque nós estamos aqui no ano 2025 e ainda tem muito a se conhecer. Sim. Nós sabemos muito da importância do sono exatamente quando nós não dormimos. Perfeito. Então nós sabemos, por exemplo, que o sono é extremamente importante na imunidade, porque quando alguns estudos avaliaram o efeito de alguma vacinação específica, privaram de sono um determinado grupo para entender melhor como funcionava essa regulação e realmente foi muito claro essa questão de reduzir a imunidade e outros fatores que estão diretamente relacionados à nossa saúde. Além do mais, a gente sabe que o sono é extremamente importante para a nossa modulação cerebral, para a maturidade cerebral. E por isso que é importante, né, a criança ter esse sono polifásico. A criança tem uma necessidade de sono maior exatamente porque as sinapses estão se formando, a bainha de mielina, então o padrão de sono é diferente. E a gente sabe, por exemplo, que em determinadas síndromes, como a síndrome de Smith-Magenis, que tem uma deficiência na produção de melatonina e logo essa quantidade de sono é muito curta, vai ter um desenvolvimento físico e mental bastante comprometido, com a cognição também bastante comprometida. É importante também uma espécie de desintoxicação de substâncias cerebrais. Então a gente tem um sistema que é parecido com o sistema linfático, mas o sistema linfático, que ele é localizado no sistema nervoso central e ele nos limpa de proteínas
tóxicas, como por exemplo a beta-amiloide. A gente sabe que quem dorme pouco tem uma concentração maior dessas proteínas no sistema nervoso central. E que muitas vezes essa conta, né, Gui, de quem não está dormindo bem, ela vai ser cobrada bem mais na frente, né? Então, a gente tem efeitos a curtíssimo prazo, o cansaço, a fadiga, a sonolência, mas o que a gente está construindo para o futuro? Eu sempre costumo trazer para reflexão que a gente se preocupa muito, né? E não é uma preocupação inválida, pelo contrário, de como vai ser financeiramente o nosso futuro. Então a gente quer poder viajar, a gente quer poder ter uma casa dos sonhos, o trabalho, uma renda que me permita ter qualidade de vida. Mas nós, em função disso, nós estabelecemos rotinas que nos privam de tantas necessidades básicas, entre elas o sono, que é importante a gente falar isso, é uma necessidade básica, né, é inegociável, que o que acontece? Quando chega esse momento, a gente não construiu isso e a nossa saúde não nos permite muitas vezes viver isso em plenitude ou até não viver mesmo porque nós tivemos uma condição de saúde cardiovascular, infelizmente, que aconteceu precocemente por uma vida que não foi tão bem estabelecida. Então o sono, ele é exatamente um pilar, né, para a nossa saúde, juntando ali com exercício físico, uma alimentação saudável, e a gente fala desses dois últimos com muita frequência. Sim. Mas o sono, ele é um pouco esquecido nesse processo, né, Gui? Exato, e eu falo que se o sono não fosse tão importante, a natureza não teria sido tão sábia de falar pra gente dormir a média de 8 horas, que nada mais é do que 1/3 da nossa vida. Então 1/3 da nossa vida a gente passa na cama dormindo. E o sono, ele tem um papel fundamental para a restauração de todo o nosso organismo, seja da nossa parte mental, metabólica, hormonal, cardiovascular e até mesmo recuperação das células, né? E enfim. Então, assim, é muito importante que você dê ênfase no seu sono, né? As fases do sono, elas devem acontecer, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu durmo 8 horas por noite e mesmo assim acordo cansado. A gente tem que começar a entender o que é ter um sono de qualidade. Não é só tempo de sono, é também o quanto que você consegue ter de qualidade nesse sono. Então, uma pessoa que dorme 8 horas com apneia é diferente de uma pessoa que dorme 8 horas sem ter apneia. Sim. Uma outra coisa é uma pessoa que dorme 8 horas por dia, todo dia no mesmo horário, respeitando o seu cronotipo. Outra coisa é uma pessoa que dorme 8 horas por noite, mas vez ou outra vai 2 horas da manhã, outra vez vai 10, tem um ritmo totalmente descoordenado de sono. Então a gente tem que entender que talvez esses pilares de você respeitar uma rotina de sono, ter um tempo de sono que condiga com o teu descanso e ter um sono de qualidade, né? Eu acho que esses pilares do sono também são fundamentais para que a pessoa tenha um sono de qualidade e consiga dormir bem. Perfeito. E vocês falaram alguns tópicos que, lógico, a gente vai entrar um pouco mais durante a conversa, mas uma coisa que eu acho que é muito interessante para o pessoal de casa conseguir entender como funciona a fisiologia do sono em si, é explicar um pouco sobre o próprio ciclo circadiano, a relação da adenosina, melatonina, cortisol, porque o nosso sono, ele basicamente funciona pelo nosso relógio biológico, né? O pessoal acha que a nossa saúde é guiada pelo relógio smart que a gente tem o Watch hoje. Na verdade, tem um relógio dentro da gente que comanda todas essas funções. Explica pra gente um pouco como funciona essa fisiologia do sono de forma mais básica. Então, para dormir, nós temos 3 grandes reguladores. Então, nós temos o fator C, e aí C nós vamos chamar de tudo circadiano, né? É algo que tem uma regulação de tempo para isso. Então nós temos questões fisiológicas que vão responder a uma regulação ultradiana ou infradiana. Então, por exemplo, o ciclo menstrual, ele tem uma regulação. O nosso sono também. Então eu não durmo na hora que eu quero. Eu preciso ter uma regulação e em 2017 o Prêmio Nobel de Medicina foram os pesquisadores que avaliaram muito os gene clocks, que são os genes reguladores, né? E nós temos um grande regulador no nosso sistema nervoso central, que é o hipotálamo. Então nós, através de dicas do ambiente, que nós vamos chamar de Zeitgebers, que são literalmente uma palavra em alemão que significa doadores de tempo. Então, por exemplo, o ciclo claro e escuro, temperatura ou
qualquer outra situação social, o fato de eu sair para o trabalho todos os dias regularmente, o horário regular também das refeições, isso tudo direciona esse relógio. Então é um relógio que, teoricamente, ele precisa de ajustes. Todos os dias nós fazemos isso. Só que uma situação, para deixar mais claro esse entendimento, foi no período de isolamento social em que as pessoas mudaram muito a rotina de forma súbita. Sim. E o que aconteceu? Muito dentro dos apartamentos, né, sem tanta luminosidade natural. As pessoas começaram na primeira semana mantendo uma rotina parecida. Com 3 semanas elas já estavam almoçando às 3 da tarde, jantando às 10 da noite e dormindo às 3 horas da manhã. Então começa naturalmente a modificar porque nós vamos perdendo essa regulação. Então o fator C, ele é muito importante e depende dessas dicas ambientais. Mas não é só a regulação circadiana responsável pelo nosso sono. Porque senão era muito mais fácil eu saber que 10 horas da noite eu vou apagar, vou dormir. Sim. Na verdade, eu dependo também de um outro fator, que é o fator S, que é um fator homeostático e que eu costumo dizer que ele é a moedinha que compra o sono. Então, tudo que eu faço aqui durante o dia, eu vou ter um acúmulo de adenosina. Então, a gente precisa lembrar que a adenosina vem de onde, né? Exatamente da quebra do ATP. Ela é uma molécula e que a função é me dar cansaço, porque a gente precisa cansar. Perfeito. A gente precisa cansar, porque a gente já trabalha muito, né? Então, imagina se a gente não cansasse. Então, eu preciso cansar. Então, no final do dia, eu espero que o meu corpo esteja com bastante adenosina, né? E aí, depois a gente pode entrar nesse mérito, mas a cafeína é uma importante substância que inibe a adenosina. Então, ela também é um regulador importante disso. E tem também a questão comportamental que está ligado a isso. Então, se eu tenho uma condição que me preocupa muito, eu posso, às vezes, até perder o apetite ou comer demais. Um sono também pode acontecer isso. Então, a gente regular todas essas funções é um baita desafio na sociedade que a gente tem atualmente, né? Então, assim, o sono, ele é também a gente repensar hábitos e quando a gente avalia distúrbios, a gente precisa ver que condições isso está acontecendo e estudar a rotina, né? Então, quando a gente estuda sono, a gente não se prende só ao que acontece à noite. Às vezes o paciente chega, não, porque à noite eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o sono, ele é uma construção que ele começa a partir do momento que eu levantei da minha cama. Então, eu já comecei a construir o sono que eu vou ter essa noite. Não adianta eu achar que 1 hora antes de dormir eu vou diminuir os estímulos luminosos e tudo vai se resolver de forma mágica, se eu tive uma série de outras funções que não foram bem respeitadas durante o dia. Perfeito. Guilherme, você citou, por exemplo, as fases do sono, né? E muita gente acha que dormir é basicamente deitar na cama, apagar e acordar no próximo dia. E na verdade existem fases diferentes do nosso sono. Explica um pouquinho para o pessoal como essas fases funcionam e qual a importância de cada uma delas. Tá bom, então vamos lá. Então, assim, a gente considera que o sono ele é dividido em 2 grandes fases, né? O sono não REM e o sono REM. O sono não REM é dividido em outras 3 fases, que é o N1, que é como se fosse um sono de transição da vigília para o sono, o N2, um sono um pouco mais leve, e o N3, de fato, o sono profundo, também conhecido como sono de ondas lentas, né? Então, a gente considera, dentro dessas fases, as mais importantes, o sono REM, e o sono N3, que é o sono profundo, né? Então, essas fases, elas ocorrem de forma cíclica durante o nosso sono. Então, o ideal é que a gente passe por todas elas, tenhamos um leve despertar, sim, a gente tende a ter despertares à noite, superficializar mais esse sono e voltar a fazer novamente essas fases. Tem de cerca de 3 a 6 ciclos de sono, dessa ciclagem de sono por noite, passando por sono leve, sono profundo, sono REM, né? A gente sabe que, como eu falei para vocês, que as 2 fases do sono mais importantes é o sono REM e o sono profundo. Mas as outras fases também são importantes. A gente sabe que tem, por exemplo, grafoelementos no N2 que vão ali ajudar a memorização, por exemplo. Então, o importante é realmente você fazer a ciclagem e conseguir atingir essas fases do sono num percentil adequado, podemos dizer assim, né? E é interessante citar que o sono REM, a gente tem, em média, de 20 a 25% do tempo total de sono REM. E a gente não perde essa capacidade de fazer sono REM com o tempo, com o envelhecimento, né? Sim. Enquanto o N3 vai variar um pouco em relação também à idade da pessoa, né? A gente tende a perder a capacidade de fazer sono profundo com o envelhecimento.
né? Então, como o George falou muito bem, quando a gente fala, por exemplo, do sistema linfático, que é a limpeza de toxinas cerebrais que acontecem no nosso cérebro, a ativação desse sistema ocorre principalmente em sono profundo, né? Enquanto se você for pensar em relação à parte de memorização, comportamento, às vezes o sono REM ele vem sendo uma fase importante para que haja a consolidação, por exemplo, de memórias, né? Então, é importante entender a importância dessas fases do sono, né? Eu até brinco, por exemplo, a pessoa que quer faz exercício físico e quer ficar forte. Muitas vezes ela trabalha também e acaba, muitas vezes, descontando no sono. Sim. Onde que ocorre a maior produção de GH? É durante o sono profundo. Então, assim, a pessoa acaba se privando de podemos dizer até um anabolizante natural ali. Sim. E muitas vezes acaba até utilizando anabolizantes artificiais e esquece que dormir é fundamental para a reparação do seu organismo, para ganho de massa muscular também, recuperação tecidual. Então, tem alguma coisa a acrescentar, Jorge? Na verdade, isso que o Gui falou é extremamente importante, porque se o sono profundo e o sono REM têm um grau de importância de regulação hormonal e de questões relacionadas ao nosso catabolismo e metabolismo e anabolismo, né? Então, por que a gente não tem só sono profundo e sono REM, né? Exato. Se ele é tão bom assim, né? Então, na verdade, a grande importância desses ciclos, como o Gui bem explicou, é porque nós precisamos também que haja uma variação nesse nosso nível de consciência. E quando eu falo de nível de consciência, é a minha capacidade de interagir com o meio. Então, por exemplo, por que em determinado momento eu posso ouvir alguém abrir a porta do quarto, ou se passar um barulho, uma moto, ou algum barulho mais intenso eu não ouvir? Porque em determinados momentos do sono eu vou estar fazendo uma fase mais superficial ou uma fase mais profunda. Se eu ficasse só na parte mais profunda do sono, por acaso se eu tivesse um acidente, ou se eu tivesse um curto-circuito no meu apartamento. Então, é também um mecanismo de proteção. Então, na verdade, todas as fases, né, elas têm sua devida importância, como o Gui já deixou isso muito claro, né? Então, não, eu quero só ter sono profundo. Não, nós precisamos, como sobrevivência, de ter essa ciclagem entre um nível de consciência mais superficial e um nível de consciência mais profundo para a proteção da espécie. Exato. Vocês falaram bastante sobre as ondas em si, né? Que a gente tem no sono durante as fases diferentes. E geralmente isso é feito pelo eletroencefalograma, que basicamente traduz ali num gráfico a atividade cerebral que a gente tem. Os neurônios vão disparando ali, é um impulso que ele é elétrico em si, tem uma parte de neurotransmissores também, é químico, mas que é representado de forma elétrica. E é interessante, por exemplo, que as ondas que a gente tem durante o sono REM são bem parecidas com as ondas que a gente tem durante o período de vigília, né? Que os sonhos vívidos em si que a gente tem, na maior parte das vezes, também são dentro do sono REM. É aquele momento em que muitas vezes a pessoa consegue ter a sensação de que ela está se mexendo ou alguma coisa do tipo. Esses acordares durante a noite em que a pessoa se sente muitas vezes caindo, por exemplo, de uma altura, acorda com essa sensação, ou esses sonhos em que a pessoa às vezes está se movimentando e acorda durante a noite, eles têm relação com essa superficialização do sono e o aprofundamento, ou eles têm mais relação, por exemplo, com a perda da propriocepção que a gente tem durante o sono, que é essa sensação de onde a gente está? Como é que isso funciona? Bom, a gente tem as mioclonias, elas que são essas sensações musculares, você como se estivesse descendo de um escorregador, montanha-russa, alguma coisa assim. Isso acontece muito nessa transição da vigília para o sono, então a gente percebe mais nesses momentos e isso se deve pela uma mudança, né, de tônus muscular, então a gente tem toda uma condição até de acetilcolina e de outros neurotransmissores que estão acontecendo ali. Então, a gente reduz muito a acetilcolina quando a gente está entrando no sono não REM, mas o que acontece também, principalmente no sono REM, é que a gente tem uma mudança de drive respiratório, né? É muito importante isso, porque eu não respiro da mesma forma dormindo igualmente quando eu respiro acordado. Então, toda essa mudança nesse limiar, né? Eu não estou falando de estar com sono, eu estou falando já da sonolência, você
trocando este momento, né, de uma extrema consciência e de uma extrema interação com o meio ambiente para um momento em que você se entrega, né? A gente brinca, se entrega aos braços de Hipnos. Então, você tem nessa transição esses fenômenos musculares, né? Então, isso é bastante comum. O sono REM, ele é realmente muito interessante, porque primeiro que ele é muito recente a sua descoberta, né? Na década de 50. Então, o que aconteceu é que já se percebia que em determinados momentos do sono tinha uma movimentação ocular rápida. Isso chamava muita atenção dos pesquisadores. Então, Kleitman, ele colocou uns eletrodos próximo ao globo ocular para registrar esses movimentos oculares. Então, eles começaram a avaliar e entenderam que nesse momento havia um ritmo cerebral muito rápido, bem parecido com a vigília, com movimentos oculares rápidos, mas paradoxalmente o corpo estava imóvel, né? Então, o que caracteriza realmente o sono REM, a gente chama do fenômeno de desincronização das ondas cerebrais. É uma bagunça, né? Porque quando a gente tem o estágio N1, N2, N3, a gente tem o que nós chamamos de grafoelementos ou características das ondas cerebrais que são muito próprias para cada fase do sono. Sim. Só que quando chega no sono REM, a gente não tem isso. A gente tem, assim, uma bagunça. É bastante... Às vezes, no começo, assim, quem está entrando na área do sono confunde um pouco com a vigília, né? Que fica essa aceleração. Mas, na verdade, a gente tem ali alguns grafoelementos que não são tão fáceis de ver, mas essa desincronização e também a atividade dos sonhos, a atividade onírica, ela tem relação com um tipo de onda que a gente chama de ondas em dente de serra. E isso acaba tendo estudos aí mostrando essa correlação disso. E, inicialmente, a gente achava que a gente só sonhava no sono REM. Né? Então ficou esse conceito por muitas décadas, mas na verdade a gente sonha sim em todos os momentos do sono, né? Só que como esse sonho se representa, ele é diferente. Então, como o meu cérebro está muito ativo durante o sono REM, eu preciso que o meu corpo esteja relaxado, e aí vem a acetilcolina que não está agindo em outros momentos do sono e me dá esse relaxamento muscular. Então, a característica do sono REM é exatamente a desincronização das ondas cerebrais, o movimento ocular rápido, que caracteriza o nome mesmo, né? Rapid Eye Movement, aí sono REM, e a atonia muscular. Então, é um tônus extremamente reduzido, que é exatamente para o meu cérebro trabalhar com tranquilidade. Mas, às vezes, a gente pode ter transtornos relacionados a isso, né? E a gente reproduzir os sonhos. Mas aí é um distúrbio que está relacionado. Então, de uma forma geral, esses sonhos do sono REM, eles trazem assim, um conteúdo emocional, né, Gui? Muito mais eu brinco intenso. Que são sonhos mais roteirizados, né? Às vezes mesmo aquele que você acorda e realmente fala, poxa, não é possível que aquilo de fato é um sonho, parecia que era realidade. Então é mais roteirizado, você sonha com elementos coloridos, correndo, fazendo alguma coisa que você representa também no seu dia a dia, né? Sim. Então, imagina só, se a gente chama também o sono REM de um estado paradoxal, porque enquanto seu cérebro está em intensa atividade cerebral, seu corpo está totalmente atônico. Mas por que ele está em atonia? Para você não representar o que você está sonhando. Imagina você estar sonhando que está lutando boxe, e daí a pessoa que está do seu lado leva um soco. Por que isso não acontece? Por causa da atonia. E quando acontece que não há essa atonia muscular, aí vem o que o Jorge começou a conversar, a gente pode falar mais sobre isso também, que são as possíveis parassonias do sono REM, que são representações ali que a pessoa acaba fazendo porque não teve esse relaxamento muscular que protege de fato ela, né? Perfeito. Vocês começaram a citar, o Guilherme falou um pouquinho, sobre as características de um sono bom, um sono satisfatório, né? E é tradicional quando a gente fala com a população de que o que importa são as 7, 8, 9 horas de sono. E a gente sabe hoje em dia que é muito mais do que isso. Como é que a gente pode definir um sono satisfatório? Então, é o que eu comentei anteriormente. Para mim, um sono satisfatório é aquele que a pessoa tem um tempo de sono suficiente, e isso é variável, tá? A gente coloca, por exemplo, você pega estudos da American Heart Association recente, falando que abaixo de 7 horas e mais do que 9, você tem aumento de risco cardiovascular. Mas tem pessoas que precisam dormir um pouco mais de 9 horas, tem pessoas que menos do que 7 horas é suficiente, dormir 6 horas e meia. Então, você ter esse autoconhecimento, entender o quanto de sono é suficiente para você, esse é um primeiro aspecto. Como eu falei, não adianta nada a gente pensar simplesmente no tempo de sono se você não tem uma rotina de sono adequada, respeitando o seu cronotipo. Quando a gente fala em cronotipo,
existem questionários que você consegue responder, mas muitas vezes as pessoas já conseguem entender como que ela é. Né? Tem pessoas que são mais matutinas, então tendência de dormir mais cedo, acordar mais cedo. Então é aquela pessoa que tá correndo no Ibirapuera às 5 horas da manhã. É você? Eu sou matutino. E tem pessoas vespertinas, que 7 horas, 8 horas da manhã a pessoa tá ligando ainda o drive porque a coisa tá pegando. E aí essas pessoas acabam dormindo mais tarde também. Então entender e tentar colocar o seu sono dentro desse cronotipo seria o ideal. E também entender como que funciona o seu sono. Não adianta nada você respeitar o horário, ter um tempo de sono que você acha suficiente, mas durante o sono você não ter um sono de fato reparador, né? Ter apneia do sono, ter bruxismo, ter movimento de pernas e outros distúrbios que podem acontecer no meio do sono que atrapalhem de fato com que ele tenha um sono de qualidade, uma fragmentação importante devido a uma resistência de viário superior e tudo mais. Então, esses 3 requisitos, esses 3 pilares, eu acho que são fundamentais para a pessoa dormir bem. Respeitar o cronotipo, tempo suficiente de sono e ter um sono de qualidade sem ter nenhum distúrbio ali atrapalhando ela. Perfeito. E você falou um pouco sobre regularidade também. A regularidade, ela é tão importante, por exemplo, quanto a quantidade? Eu dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, isso ajuda, por exemplo, o meu ciclo circadiano a funcionar melhor? É isso que vai, na verdade, condicionar o seu ciclo circadiano a funcionar cada vez melhor, né? Então, você respeitar o que o George falou a respeito dos Zeitgebers, né? Sim. Eles são... Eu gosto de falar que eles são como se fossem sinalizadores. É como se fosse toda hora alguma coisinha pegando o seu ponteiro e trazendo para a hora certa, sabe? Então, seja isso durante o dia, seja isso durante a noite. Então, a gente sabe que o principal Zeitgeber é a luz, né? Então, a ausência e a presença da luz. Mas o seu ritmo social, a sua alimentação, o seu horário de dormir ou fazer uma atividade também está sempre pegando esse ponteirinho e trazendo para a hora certa, sabe, do seu ciclo circadiano. Perfeito. O Guilherme citou um ponto que eu acho que é interessante, que é a relação da luz com o nosso ciclo circadiano, né? E muita gente fala que o grande problema acaba sendo a luz, né? Você está se expondo muito à luz durante a noite e isso está dificultando o seu sono. O que às vezes o pessoal não entende é que existem tipos diferentes de luz e existem momentos diferentes para você ser exposto à luz, né? Tenta trazer um pouquinho disso para a gente, Jorge. Perfeito. A luz, ela não é um problema. A luz é problema depender do horário, né? Porque a luz, às vezes, ela é a solução pra gente. Então, quando a gente vai tratar um transtorno do ritmo biológico, eu preciso que esse paciente se exponha à luz. Mas a luz no momento certo, a luz adequada. Então, por exemplo, 30 minutos de luz do sol é extremamente importante para esse relógio biológico. Então, a gente precisa de manhã tomar o sol da manhã. Eu estou sinalizando, essa informação, ela entra pela minha retina, vai pelo quiasma óptico e chega até o hipotálamo, dizendo, é dia, Jorge, vamos lá potencializar esse cortisol aí, vamos seguir o dia, né? Então é muito importante a luz. A grande questão é o seguinte, porque nós modulamos essas luzes para diversos mecanismos. Então, para eu estar trabalhando, a gente está gravando aqui num ambiente fechado, então eu tenho uma luz artificial. Por vezes, agora a gente quando está no verão, por exemplo, os dias são mais longos, né? Então, sim, às vezes eu saio de casa até muito cedo, né? 6 e pouco, e tá aquele dia claro já. Então, a gente costuma até ficar mais animado, né? Isso influencia diretamente as nossas emoções, isso é muito claro. Agora, quando eu tenho dias de inverno, às vezes você sai 7 horas da manhã, tá aquele dia ainda que não está tão iluminado assim, você vai para um ambiente fechado, luz artificial, você sai já escuro novamente, luz artificial, e você fica modulando o seu corpo só com espectro de luz. Mas pior que isso é o outro espectro de luz, que é a luz azul, que ela vem dos eletrônicos, né? E quem não usa eletrônico hoje em dia, né? Então, esse é um raciocínio ativo que eu, como profissional do sono, que tenho aí estudo isso, eu preciso cada dia refletir sobre quanto que eu estou me expondo, e às vezes o nosso próprio celular, né, ele mostra que a gente tem uma exposição intensa e a luz azul. Imagina às vezes que a pessoa não teve acesso a esse conhecimento. Então o que acontece? No momento em que para eu desligar, digamos assim, né, desses estímulos intensos, eu estou dizendo para o meu cérebro que ainda é dia. E aí o que acontece? O fato de eu ter uma diferença de luminosidade e uma diferença de escuridão, ou diminuir o espectro de exposição à luz, isso que vai sinalizar que a noite chegou. Então, como que eu vou dormir se eu estou dentro de muita luminosidade? Então, por exemplo, eu vou maratonar aquela série,
eu vou para academia 11h30 da noite, porque minha academia funciona 24 horas, eu chego lá, muita luz, muito barulho, a intensidade do exercício físico, tudo isso vai influenciar. Então, o sono não é automático. E por vezes a gente enxerga como se fosse um interruptor que eu vou ligar e desligar e ele vai chegar. E essa ideia do automatismo do sono, ela nos seduz, por vezes, por caminhos muito mais, não tão seguros, mas muito mais práticos, que são as medicações, né? Okay. Lembrando que medicações, eu não tenho nada contra, tá? Desde que elas sejam bem indicadas para a pessoa certa, com acompanhamento profissional dentro de uma proposta terapêutica. Então, a gente precisa entender que, antes de tudo, antes de qualquer coisa, né, a gente precisa limpar todas as situações que estão bloqueando esse sono. Então, o primeiro passo numa consulta de medicina do sono é você entender a rotina desse paciente, que inclui o que ele faz durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Todos esses momentos precisam ficar muito claros e a gente fala muito, né, a chamada higiene do sono, que a gente pode falar mais para frente, mas a gente já precisa lembrar que higiene do sono não é um conjuntinho de regras que eu dou num papel e você lá vai praticar e vai resolver seu sono. Higiene do sono é uma medida particularizada dentro de um contexto e de uma avaliação. E muitas vezes que o paciente chega no consultório e diz, doutor, eu fiz isso tudo aqui e nada resolveu, né? Primeiro, né, a gente não muda estilo de vida provisoriamente. Se você tem um diagnóstico de diabetes ou de hipertensão, nenhum médico vai dizer para você, olha, vamos cortar o açúcar por 2 semanas. Então, higiene do sono não é uma estratégia transitória, é uma mudança de hábito. Ela precisa vir dentro de uma avaliação, dentro de uma constância e de uma mudança de crenças relacionadas ao sono, né? Então, controle de luminosidade hoje é uma briga. A gente, com a luz elétrica, a gente perdeu 1h30 de sono. Pensando em sociedade, né? Sim. Então, para ver o quanto que fatores externos podem estar modulando um sono de má qualidade. Perfeito. E aí, você está dormindo bem? Tem algum problema com sono? Deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida, que vai ser um prazer para a gente respondê-los. Bom, pessoal, a gente falou sobre a adenosina, falou sobre o cortisol. E talvez um dos hormônios que a gente citou aqui, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais, é a melatonina, né? Existe um foco muito grande na melatonina, alguns falando que é o hormônio do acordar, é o hormônio do dormir, que é bom tomar melatonina. Guilherme, qual que é a relação da melatonina com o sono e qual é o impacto de você tomar melatonina de forma exógena? Bom, vamos lá então. Então, a melatonina, primeira coisa que tem que pontuar muito bem é que ela é um hormônio, né? Então, não é um suplemento, nada disso que a gente vê por aí como se fosse uma coisa que fosse uma coisa inerte, né? Podemos dizer assim. Não, é um hormônio. Então a gente tem que tratá-lo como hormônio. E a gente gosta de brincar que não necessariamente ela é um hormônio do sono. Ela é o hormônio da noite. Porque se você pega para avaliar, por exemplo, mamíferos que caçam à noite, eles produzem melatonina à noite também. Só que para o ser humano, a melatonina tem um papel super importante no sono, né? Então a excreção da melatonina, ela, como a gente chegou a conversar aqui e citar, ela é bem dependente do ciclo claro e escuro, né? Então, quando a gente não se expõe, por exemplo, à luz azul, a gente fica em ambiente mais escuro, a gente vai ter uma liberação maior de melatonina, né? E ela respeita, sim, um padrão também circadiano, né? Então, aí a gente começa a entender o porquê que é tão importante a rotina, qual a importância de à noite, de fato, você não ficar exposto a essa luz, né? Quando a gente pensa, então, mas então se a melatonina é boa, vamos tomar melatonina exógena. Tem muitos estudos ainda acontecendo ao redor da melatonina para entender um pouquinho mais essa molécula, mas tem pessoas que, na verdade, elas pioram utilizando a melatonina. A gente tem que entender que ela também tem efeitos possíveis colaterais, né? Então, algumas pessoas podem apresentar cefaleia, podem apresentar pesadelos, podem ficar mais cansadas no dia seguinte, né? Então, a gente tem que saber muito bem quando, de fato, é indicado para um paciente a melatonina. E tem pacientes que se beneficiam, sim. A gente estava falando sobre sinalizadores de sono, por exemplo, que a luz é o mais importante. Mas a gente também pode utilizar a melatonina como um sinalizador, por exemplo, em pacientes que têm, por exemplo, algum distúrbio de ritmo circadiano, né? Então, às vezes, a gente consegue sincronizar esse relógio biológico utilizando a melatonina. E isso é muito individual. Então, a avaliação clínica do paciente, ela é muito importante para a gente indicar esse hormônio. Agora,
pensar em uma indicação de melatonina para o paciente dormir melhor, para tratamento de insônia, aí a gente parte para uma outra questão, que não tem indicações nesse caso, né? Uhum. Interessante a gente perceber como a evidência científica ela pode ser interpretada de várias formas diferentes, né? Descobriu-se a melatonina, parece ser uma molécula relacionada ao sono, então já parte do pressuposto que não, vamos utilizar ela para que a pessoa durma. E isso muitas vezes sai na mídia como a nova molécula do sono, sim, o novo remédio milagroso para a pessoa dormir, e tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Lógico, tem as suas indicações, mas pode ter os efeitos colaterais. E tem pacientes que utilizam e se sentem melhor, às vezes até por um efeito placebo que pode existir também, sim, tá? Então, assim, é muito questão de dose também. Hoje em dia aqui no Brasil a regularização são doses super baixas, né? Então, muitas vezes, fica entre a gente aqui, às vezes chega para mim no consultório o paciente e fala assim, doutor, eu comecei a tomar melatonina e tô amando, tô muito bem, meu sono é de ótima qualidade. Eu olho a dose assim e falo, nossa, é sério? Que bom, então continua tomando a sua melatonina. Uhum. Porque a gente também tem que entender que pode ter alguns efeitos individuais, pode ter o efeito placebo que muitas vezes é benéfico para o paciente. Então a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que sempre colocar na balança o que de fato é melhor, né? Uhum. E saber trabalhar dessa forma. Perfeito. A gente falou bastante aqui, Jorge, sobre os efeitos positivos e a relação do nosso sono com o nosso metabolismo geral. Mas eu queria entrar contigo agora numa parte que é o oposto, né? Quais são os problemas de dormir mal? A gente sabe que, por exemplo, a saúde cardiovascular é algo que já está muito mais difundido, as pessoas sabem que existe essa relação. Mas quais outros problemas a gente pode ter se a gente dormir de forma incorreta? Insuficiente ou incorreta? Bom, os problemas são diversos, mas a gente pode começar já partindo de uma premissa que a gente tem mais de 80 transtornos do sono, né? Eles são divididos em 6 categorias. E nós temos os 2 principais, que eu acho que é o que mais chama atenção, que é a insônia, né? Que é você não dormir em condições adequadas para esse sono acontecer. E que pode ser uma insônia inicial ou uma insônia de manutenção ou um despertar muito precoce que você não consegue retornar ao sono. E também um outro transtorno que é a apneia obstrutiva do sono, que também é uma condição que acomete aí quase 33% da população. Então no Brasil são mais de 49 milhões de pessoas com algum grau de apneia. Então uma doença que está ali batendo a nossa porta, está ali no nosso sofá, cochilando e roncando. Então, na verdade, cada condição de saúde ou de distúrbio de sono, ela vai conduzir para determinadas alterações. Então, nós podemos ter desde alterações a curto prazo, então a gente pode ter questões cognitivas, né, memória, atenção, mas a gente pode ter questões a longo prazo e aí as metabólicas realmente entram com muita força nisso. Então, nós podemos ter uma desregulação do metabolismo da glicose, então é muito comum os pacientes às vezes começam com uma hemoglobina glicada mais alta, não chega a ser um diabetes, mas começa a modificar. A gente também tem alteração no metabolismo lipídico, já tem estudos muito claros realizados lá pelo professor Luciano Drager no INCOR, mostrando que há maior formação de placas em grandes artérias por causa exatamente da restrição de sono, né? A gente não dormir o que a gente necessita. Sim. E que é o transtorno do sono mais comum que tem, disparadamente, está em primeiro lugar, está em segundo, em terceiro e quarto, depois a gente pensa em outras coisas, porque realmente a gente não se dá a oportunidade de sono porque nós temos uma sedução de 1 milhão de atividades. E o dormir, na cabeça de muita gente, é uma perda de tempo, né? Eu estou fechando o olho, eu não estou fazendo nada por mim. Mas você está investindo em si mesmo, na sua própria saúde, talvez para a sociedade não, porque a sociedade cria mecanismos, né, para você estar ali sempre consumindo tecnologia e informação. Mas a gente precisa lembrar que uma doença como a apneia do sono, e uma característica dessa doença é um fenômeno chamado hipóxia intermitente, que é você dessaturar inúmeras vezes durante a noite, ele traz risco cardiovascular bastante aumentado. Então, por exemplo, quando eu era estudante de medicina, a primeira causa de hipertensão refratária era o hiperaldosteronismo, hoje é a apneia do sono. Então, 83% dos pacientes com hipertensão refratária têm apneia do sono. Obesidade é uma relação também muito íntima. A gente sabe, por exemplo, que uma noite de sono que você perde, você modula a sua preferência alimentar. Então, para os colegas
médicos, dão plantão. Sim. É só lembrar que a gente nunca quer comer a saladinha no plantão, né? A gente quer Pede pizza, a né? pizza, o Exato. refrigerante, né? A gente precisa de alimentos bastante calóricos e isso já são estudos muito bem documentados. É importante lembrar também o metabolismo da nossa gordura do corpo, a formação de massa magra, que também é modulado pelo sono profundo, né, o N3. Então a gente sabe que pessoas que dormem mal, seja em quantidade ou na qualidade, eles têm menos queima dessa gordura e uma menor produção de massa magra. Então você pode treinar muito bem, mas potencializar o resultado do seu treino vai também pela qualidade de sono. E a gente sabe que também que alguns estudos já epidemiológicos mostraram que pessoas que dormem menos que 6 horas, né, em torno de 5 horas, por longos períodos na vida, tem uma expectativa de vida que chega em torno de 65 anos. É bem menor do que a população que realmente tem no sono um aliado. Então é importante a gente sempre pensar que o sono, ele é uma construção da nossa saúde, né? Eu não estou querendo colocar ele como o mais importante, mas eu não quero também que ele fique num lugar secundário. Ele é tão importante quanto a alimentação e o exercício, né? E o metabolismo, ele sofre com relação a isso. E aí, pegando um gancho que o Gui falou, né? A melatonina, ela é um importante sinalizador para muitas questões metabólicas. Engana-se quem pensa que a melatonina é ligada ao sono. Não, é o hormônio da noite. Muitos efeitos metabólicos eles vão acontecer na presença ou na ausência da melatonina. Então, você utilizar melatonina no horário irregular, na dose irregular, você pode inibir efeitos metabólicos que são para acontecer durante o dia. Então, a gente precisa entender que não existe, talvez didaticamente, a gente chama dia e noite, para o nosso corpo, na verdade, ele funciona numa consonância Exato. desses dois momentos do dia, né? Então, um não funciona isoladamente do outro. E aí a gente precisa, se a gente quer ter saúde, ter um olhar para o dia e para a noite com a mesma importância. Perfeito. Vocês citaram bastante a relação da privação do sono com o desenvolvimento, por exemplo, de transtornos como até mesmo ansiedade, alteração de saúde mental e tudo. Mas existe também esse caminho inverso, por exemplo, estresse e ansiedade podem influenciar de forma negativa no sono? Com certeza, né, Jorge? Na verdade, eu acho que é o grande espectro aí que quando a gente fala em relação à insônia, né? Dificilmente, quando a gente vai conversar com o paciente que tem um distúrbio de sono, você tem que abrir os pilares da saúde, como o Jorge falou. Você tem que entender como se ele se alimenta, se ele faz algum tipo de exercício físico, qual o estado metabólico, hormonal desse paciente, mas também tentar entender como ele tá aflito com alguma situação, como é que tá a parte mental dele, né? Então, muitas vezes a gente vê pacientes que começam a ter algum transtorno de estresse, ansiedade, começam a dormir menos tempo, de forma mais irregular, ou até mesmo tendo insônia. Então essa correlação ela é multidirecional, eu acho, né? Então acho que é uma bola de neve, na verdade. Quanto mais a pessoa tem alguma alteração aí a nível mental, ela acaba dormindo pior, e quanto mais ela dorme mal, mais ela somatiza essas questões emocionais, né? Exatamente, e tem uma questão importante que a gente tem a insônia que é uma queixa. E a gente tem a insônia que é o transtorno da insônia, né? Perfeito. Então, dentro de um espectro de saúde mental, a gente percebe que a insônia ela vem dentro de alguns sintomas, né, referido pelos pacientes. Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade, ele vem com uma insônia inicial, né? Um transtorno depressivo maior, ele pode ter uma insônia de manutenção envolvido e às vezes uma sonolência durante o dia. Então, o sono e os transtornos de ordem mental, eles andam muito juntos, né? E hoje a gente fala muito a questão do burnout, entre outros transtornos, né? E a gente vê nos profissionais de saúde, principalmente profissionais que trabalham noturnamente, que o índice de doenças de saúde mental, alteração na saúde mental é muito alto. Então, por exemplo, existe uma estimativa nos Estados Unidos, né? De, por exemplo, com relação não à insônia, mas à apneia obstrutiva do sono, que nós temos aí um custo anual, né? De 150 bilhões de dólares, né? A última estimativa é bastante antiga, de 2016, mas 150 bilhões de dólares por não tratar um só transtorno do sono, que é a apneia obstrutiva do sono. E dentro desse direcionamento, mais de 30 bilhões são para questões relacionadas à saúde mental. Então, o sono ele é um sinalizador importante de que algo não vai bem. Então é importante a gente estar atento a isso, porque a gente tem pacientes que, às vezes, o não dormir é um ponto inicial
né? Onde tudo está começando. Inclusive para doenças neurodegenerativas, o sono ele pode vir de forma precoce, né? Então, por exemplo, esse transtorno comportamental do sono REM, ele está relacionado em mais de 60% com uma evolução para uma doença neurodegenerativa como o Parkinson. E ele é uma manifestação muito precoce para isso acontecer. Então, de uma forma geral, não tem como você focar em saúde mental esquecendo do sono. A regulação ela é tão íntima que, por vezes, o paciente ele já traz essas condições associadas, né? Eu tenho ansiedade, eu não consigo dormir, eu tenho depressão, eu acordo para pensar nos meus problemas. Então, a gente precisa realmente trazer uma avaliação do sono para dentro das nossas consultas, né, diárias, independente de qualquer outra especialidade, mas precisa fazer parte, sim. Perfeito, e é importante, até o que você falou, né? Quando a pessoa tem um problema relacionado ao sono, ou até mesmo um problema relacionado à saúde mental, é importante procurar a ajuda do profissional, porque muitas vezes isso pode ser um sintoma e não necessariamente o transtorno. E aí o tratamento do transtorno não necessariamente vai melhorar tanto o sintoma. Existe essa diferenciação e às vezes as pessoas acabam fazendo uma automedicação porque acham que aquilo já é insônia, ou já é depressão, ou já é ansiedade, e muitas vezes pioram o quadro. Então, tomar esse cuidado, que existe uma íntima relação entre saúde mental e sono. A gente citou aqui, você falou um pouco também, Guilherme, Jorge também, sobre a relação da manutenção do peso, tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia ou para ganho de massa, com o sono em si. Existe alguma relação, por exemplo, da perda de peso e também do ganho de massa muscular com aquela liberação do GH? Tem uma regulação importante do apetite que acontece durante o sono, né? Então, a leptina, que é um hormônio que me dá saciedade, e a grelina, que me dá o apetite em si, eles têm uma regulação direta com o sono. Então, não dormir bem, ele vai desregular. A gente sabe, por exemplo, que pacientes com apneia do sono, né? Então, entre os obesos, 60% a 70% vão ter apneia, e dos pacientes que têm apneia, 40% têm obesidade. Então, é uma relação, além de ser uma relação íntima, é uma relação bidirecional. Ambos se retroalimentam. Exato. Então, é importante a gente lembrar disso. E também a restrição de sono, que eu também chamada de privação de sono, né? Mas o termo mais apropriado é a restrição de sono, é exatamente você desregular isso por você não dormir a quantidade que você precisa. Então, quando a gente fala de obesidade, existe sim uma relação muito íntima entre você tratar um transtorno do sono, né, ou tratar a obesidade e isso impactar na forma da gente dormir. Então, por exemplo, teve um trabalho super interessante, né, que, por exemplo, a gente tratar os pacientes com obesidade e apneia do sono influenciaria um ao outro. Então, 10% da perda de peso corporal, ele já poderia reduzir ali em 26,6% de uma métrica chamada índice de apneia e hipopneia. Então, tanto que os pacientes com obesidade e apneia do sono, né, entre todas as abordagens que são necessárias, o tratamento da obesidade é também o tratamento da apneia do sono. Então, a gente não pode excluir essa possibilidade. E a gente precisa lembrar exatamente que não só a obesidade, né, mas, por exemplo, aí entra num mérito, né, de pacientes que suplementam testosterona e a gente tem uma piora desses eventos respiratórios durante o sono, né, porque há uma hipertrofia também de musculatura intrínseca que também vai reduzir a luz e propiciar uma chance maior de colapso. Então, é bastante comum, né? Não é algo raro, né, Gui, da gente receber no consultório indivíduos que fazem altas doses de testosterona e com uma apneia muito grave. E fora daquele perfil que às vezes tinha antes, né? Que a gente imaginava o indivíduo com apneia, que é aquele cara cansado, obeso. Não, eu gosto de uma frase que diz assim, quem vê cara não vê apneia. Então, a gente precisa investigar. E essa questão da testosterona é muito legal a gente abordar, porque tá na moda, né? A gente vê até muitos profissionais prescrevendo e não é difícil encontrar pacientes que vêm no meu consultório utilizando a testosterona com a informação... Não abre mão, né? Não abre mão e com a informação errada que ele estava com a testosterona baixa, dormindo mal e que repondo a testosterona ele ia dormir melhor. Em doses fisiológicas, não só. E a gente investigando esse paciente, a gente percebe que ele tem a apneia do sono.
né? E a gente daí entende também que a apneia do sono é uma doença que faz com que haja uma queda na produção de testosterona. Na verdade, dormir mal faz com que você produza menos a testosterona. E você não vai aumentar a produção de testosterona com a testosterona. Às vezes você fazendo o indivíduo dormir melhor, tratando a apneia, você vai repor essa testosterona. Mas daí o cara já chega com o eixo todo quebrado, eu tenho que ver o que eu vou fazer, né? Encaminhar geralmente para um colega meu que é urologista, que trabalha com essa parte de andrologia, medicina sexual, para poder ver o que a gente pode fazer com esse eixo que já está praticamente destruído. Quando o paciente não é um fisiculturista. Você já viu algum fisiculturista sem apneia, Jorge? Não, infelizmente não. Porque se você tem um uso anabólico mesmo de substância, você acaba hipertrofiando a musculatura que as constritores, né, os músculos constritores da sua garganta faz com que aumentem as apneias. São apneias muito graves, geralmente. Apneias mesmo que obstruem muito a via aérea. E em relação à obesidade, eu nem gosto muito de falar que a obesidade de fato causa a apneia, porque quando a gente vai diagnosticar a obesidade, a gente fala muito de IMC, e aí a gente tem que entrar na questão de distribuição, principalmente da gordura corporal. E tem um estudo muito interessante que comparou pacientes com o mesmo IMC, só que pacientes analisando o volume de gordura que esse paciente depositava na língua. E viu-se que pacientes com o mesmo IMC, só que aquele que acumulava mais gordura na língua, ele tinha apneia, enquanto aquele que não acumulava, não tinha apneia. Então, a distribuição da gordura corporal, que é completamente individual, é muito importante. Então, às vezes, um paciente que não é obeso, ele está no sobrepeso até mesmo muitas vezes leve, ele ganhou um pouco de peso e já começou a roncar, já começou a ter evento respiratório, aumento de resistência da via aérea superior, sem necessariamente ser obeso. E enquanto tem pacientes que já têm uma obesidade instalada, eles não têm apneia. Por que isso acontece? Devido a essa questão fisiológica. Perfeito. E é interessante que vocês falaram, né? Porque essa relação da testosterona com o sono em si é muito daquilo que ouve o galo cantar e não sabe de onde que veio, né? Porque ele tem um problema de sono, isso baixa a testosterona, aí se baixou a testosterona, eu vou repor testosterona. Eu reponho a testosterona, desregulo totalmente o eixo, depois o paciente volta a produzir menos testosterona ainda, eu tenho que mandar para um colega para poder reutilizar isso, e não. Se o paciente estivesse dormindo melhor, talvez aquela testosterona tivesse aumentado, tivesse ficado em condições fisiológicas. Então, muito cuidado quando a gente usa hormônios especificamente, porque nosso corpo, ele teoricamente não é perfeito, mas ele foi muito bem feito. Então, tudo tem uma relação. Tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente fala dos hormônios. Você citou aí, Guilherme, e eu sei que você atua bastante nessa área, sobre o ronco, né? Uhum. E muita gente associa necessariamente ronco com a apneia do sono. Talvez seja esse o grande terror das esposas, né? Porque muitos homens têm apneia do sono e muitos também roncam. É necessariamente ter ronco e ter apneia, ou a pessoa pode roncar, por exemplo, e não ter um grande problema no sono dela? Tá bom, então vamos falar sobre os distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, onde a apneia está inserida ali, né? Então a gente gosta de dividir isso, né? O ronco, ele é o principal sintoma da apneia do sono, tá? Existem outros sintomas, mas o principal é o ronco. Mas existe apneia sem ronco. Existe ronco sem apneia. Então, quando a gente fala nos distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, a gente tem ali o ronco primário, por exemplo, que nada mais é do que o barulho emitido pela via aérea devido a uma vibração característica, né? Que não necessariamente está relacionado a um evento respiratório obstrutivo. Então, o paciente, ele ronca, faz barulho, incomoda quem está do lado, mas não desatura, não fragmenta o sono, nada disso acontece, né? Então, a gente vai evoluindo ali naquela escala. A gente tem também a síndrome de resistência de via aérea superiores, também pode ou não ter ronco, mas nesse caso o paciente ele não tem eventos respiratórios obstrutivos, mas ele tem eventos que fazem com que haja uma fragmentação do sono, é como se fosse uma resposta do organismo de se despertar o tempo inteiro para poder manter essa via aérea aberta. Então, essa é a síndrome da resistência das vias aéreas superiores. E aí a gente entra no espectro da apneia obstrutiva do sono, doença, e a gente divide essa apneia entre leve, moderada, grave. Pela Academia Americana de Medicina do Sono, a gente utiliza esse índice que o George falou, que é o índice de apneia e hipopneia. A gente caracteriza que o normal é o paciente ter até 5 eventos, entre 5 e 15 uma apneia leve, entre 15 e 30 uma apneia moderada, acima de 30 grave. Mas eu, o Jorge e outros médicos que trabalham com sono, a gente sabe que a gravidade não está só nesse índice, né? A gente tem que entender se os eventos característicos, porque o índice é de apneia e hipopneia. Então, esse indivíduo ele tem mais apneias do que hipopneias? Você concorda que é mais grave do que pacientes que têm mais hipopneias do que apneias? Essas apneias, a duração dela, como que é a duração? São apneias longas, com grandes dessaturações, ou são apneias curtas, onde aumenta a fragmentação do sono? Então, tudo isso tem que ser
individualizado para você conseguir caracterizar também a gravidade de um quadro de apneia do sono. E nunca esquecendo, é claro, da parte clínica, né? Então, quanto que isso repercute num paciente ter uma hipertensão que não resolve com medicação, paciente sonolento, cansado. Lembrar que a apneia do sono é um grande problema para quem trabalha com máquinas, Sim. que trabalha em estrada, né, motoristas, porque predispõe de fato a acidentes de trabalho. Então a gente tem que entender que a apneia é muito além ali de números que a gente enxerga numa polissonografia. Levar em consideração a parte clínica, ela é muito importante. Mas então, traduzindo assim, em relação ao ronco, o roncar nunca é normal, a gente sempre parte desse pressuposto, então por isso que tem que sempre ser investigado. Essa que é a grande relação. Mas existe sim aquele ronco primário que, se a pessoa dorme sozinha, não fragmenta o sono, aí não tem problema nenhum. Exato, e eu acho que é muito importante a gente trazer esses conhecimentos para o pessoal, porque inclusive você está gostando do papo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o pessoal para poder compartilhar também esse conhecimento. Muitas vezes isso é mal interpretado por familiares, por outras pessoas, o paciente que tem sonolência excessiva diurna por conta de uma apneia obstrutiva do sono ou algum distúrbio do sono, como alguém que é folgado, que dorme durante o dia, que, poxa, não está querendo fazer aquilo que ele tem que fazer. E às vezes a pessoa tem um problema de saúde e potencialmente grave, né? E a polissonografia, que é aquele exame que a gente faz dormindo, né? Basicamente a gente passa uma noite dormindo para poder avaliar como tudo está funcionando, pode ser muitas vezes um diagnóstico de uma pessoa que tem um problema que ao longo do tempo vai causar uma alteração cardiovascular ou algo que seja potencialmente grave. Então é importante o pessoal ter essa noção. Mas você citou lá no começo, Jorge, quando a gente falou sobre a adenosina, que basicamente seria essa substância que vai se acumulando ao longo do dia e vai fazendo com que a gente tenha cansaço, a vontade de dormir, sobre a cafeína, né, que atua ali basicamente como um bloqueador desse receptor da adenosina. E também tem outra substância que é importante, que é o álcool, que pela população geral está bastante associado com uma facilidade em dormir, faz com que a pessoa durma melhor. Explica pra gente como funciona a relação da cafeína com o sono e também do álcool com o sono. Quem bebe, por exemplo, dorme melhor? Vou começar então pelo álcool, né? Então, a gente sabe que o álcool ele é uma substância socialmente aceitável, né? Mesmo em condições de abuso, e as pessoas não têm uma preocupação socialmente falando quanto a esse problema. Muitas vezes é só o familiar ou os amigos próximos, mas a gente tolera muito bem o consumo dessa bebida. E para o sono, o que muitas pessoas fazem, né? Utilizam com um efeito que nós chamamos hipnótico, de trazer o sono. E quanto a isso, o álcool realmente ele promove esse efeito hipnótico. Ele diminui uma característica que nós chamamos de latência do sono, né? Então, se eu demoro um pouquinho mais, eu posso beber alguma coisa, vou relaxar e esse sono vai vir mais cedo. Tudo bem, mas a coisa não funciona tão matematicamente assim. Para ter esse sono mais cedo, eu pago um preço muito alto, né? Porque o sono, o álcool no sono, ele também promove a fragmentação. Então, um indivíduo que ingere álcool habitualmente próximo ao horário de dormir, ele pode até dormir mais cedo, mas a manutenção desse sono ele é mais comprometida. E quando eu fragmento o sono, isso é gatilho para outras condições que estão associadas para esse indivíduo. Então, por exemplo, se eu tenho um transtorno comportamental, seja ele qual for, se eu tenho sonambulismo, se eu tenho pesadelos, então o fato de eu usar álcool potencializo a chance de acontecer. Então não é algo seguro, não é algo recomendado, né? Aqui ninguém está com nenhuma vertente puritana de não utilizar, mas a gente sempre busca o equilíbrio para tudo, né? E mesmo pensando em alguém que se queixa do sono, a recomendação é que essa ingesta de qualquer bebida alcoólica seja feita cedo, a tempo de ter um metabolismo adequado e não influenciar o sono. Então, álcool para dormir, eu acho que é um caminho bastante perigoso, né? O primeiro que realmente não vai ajudar tanto no sono, e o segundo, a dependência química que a substância pode proporcionar. E vem o segundo ponto, né? A cafeína, e nós brasileiros amamos café, culturalmente é uma bebida, tá um pouquinho caro ultimamente, né? Então tá desafiador aí amar tanto o café, mas o que a gente sabe é o seguinte, que a cafeína ela é um importante estimulante. Lógico que existem condições individuais para isso. Então, por exemplo, eu posso ter indivíduos que vão responder de forma mais acentuada ou não à cafeína. Mas quando a gente sente que ela é um importante estimulante para mim, eu preciso ter algum cuidado. E o cuidado é, basicamente, quanto à dose e o horário de uso. Porque, como a gente começou essa conversa anteriormente,
a cafeína ela vai diretamente nessa substância que é a adenosina, que é a moeda que a gente compra o sono, né? Que ela me dá esse cansaço, ela começa a atuar antes mesmo da melatonina. Então a cafeína vai lá e rouba o lugar dela. Ela é mais forte que a própria adenosina e rouba no nosso sistema nervoso central. Então, em vez de eu estar relaxado, diminuir frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, eu faço o inverso. E aí não tem como eu dormir adequadamente. É importante a gente lembrar que o sono é essa construção que eu já falei aqui, e a cafeína ela é um importante estimulante e que ela pode durar a sua ação de forma muito variável. Sim. Tem indivíduos que podem até ter uma duração superior a 6 horas. Então, de uma forma geral, a gente recomenda que a última dose de café não ultrapasse as 4 horas da tarde, por exemplo, né, para não ter um impacto muito grande na hora do sono. E também pensar que não adianta eu parar às 4 horas e eu tomar uma garrafa de café. A gente precisa lembrar que a dose tóxica de cafeína é em torno de 600 miligramas, né? Então, corresponderia aí umas 3 xicrinhas de café aí por dia. Então, vamos ter uma prudência na hora de utilizar, né? Ninguém está tendo também uma decisão radical de abandonar, mas assim, tome seu café de manhã, ele vai te ajudar após o almoço, né? O da tarde, vamos pensar na real necessidade disso, e se você tem realmente dificuldade para dormir, o ideal é você evitar após as 4 da tarde, e lembrando que a cafeína ela não é exclusiva do café. Então, bebidas, né, que tem chá preto, Sim. chá verde, chá branco. Às vezes, vou tomar um chazinho aqui para relaxar. E tá tomando um chá preto. É um chá muito estimulante. Então, não é todo chá que você deve ingerir. E também alguns alimentos, né, como chocolates. Também tem que ter cuidado que tem uma dose de cafeína e alguns refrigerantes, principalmente os refrigerantes tipo cola aí. Perfeito. Então, tudo isso a gente precisa tomar com moderação. E só um ponto que é legal falar, né? E também não adianta nada você... eu preciso ficar acordado porque eu vou dirigir daqui até não sei aonde, vou tomar café, então eu vou sobrecarregar ali aqueles receptores de adenosina, não vai ter adenosina suficiente, eu vou ficar acordado. A gente brinca que o sono sempre vence, né? Então nunca você vai conseguir ganhar do sono na hora do sono realmente acontecer. Então, assim como esse mecanismo chave fechadura acontece ali com a cafeína, ela pode se desligar muito rápido. Só que na hora que ela se desliga, a adenosina está em volta, só esperando aquele receptor ficar livre para ela entrar. E não parou de acumular adenosina enquanto você está tomando café. Você continua quebrando o ATP, né, gastando energia, continua produzindo adenosina. E uma hora, a gente brinca que não existe liga e desliga, né? Não existe liga e desliga que a gente queira, mas o nosso cérebro existe uma coisa chamada prosencéfalo basal, que é um disjuntor. Do nada, se tiver um acúmulo muito potente de adenosina, você vai desligar. E aí que muitas vezes acontecem acidentes. A pessoa fala, nossa, eu estava dirigindo ali, segurando, do nada, pum, apaguei. Por quê? Porque simplesmente aquele disjuntor caiu. E a gente tem uma falsa ideia, né, de que o consumo de cafeína também vai aumentar a concentração, né? E na verdade, se você não está dormindo bem, se você está privado de sono e consequentemente está sonolento, né, na verdade você não está com toda a sua performance mental em atividade. Então, muito cuidado com essa ideia de que eu vou estar tomando café para aumentar a minha concentração e esquecer das suas horas de sono. E por que situação nós estamos trocando essas horas de sono? É um questionamento aí que a gente precisa sempre fazer, né? Porque tô trocando aí para assistir um seriado na Netflix até 3 horas da manhã, né? Tô trocando pelo quê? Eu acho que a gente trabalha aqui com realidades completamente diferentes, né? Então a gente tem aquele pai, mãe de família que se desloca 2 horas para chegar ao seu ambiente de trabalho e não vai dar para, dentro das 24 horas, ele incluir todas as atividades. Então ele vai viver restrição de sono e vai ter questões relacionadas a isso, né? Mas tem pessoas que fazem essa troca simplesmente por uma opção ou por um desconhecimento das consequências clínicas e metabólicas relacionadas a isso. Então, reflita, né? Eu acho que a gente vai chegando no momento da vida que a gente vai pesando, né? Então, aquela noite aí que você passou virando o final de semana, o jet lag social, tudo isso, o quanto que isso realmente vai te trazer problemas futuros e sempre buscar o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a chave de todo sucesso. Exato, e eu gosto de falar que existe aquela frase clássica que é meio de coach, assim, que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Eu diria que todo mundo tem 24 horas, mas elas não são as mesmas. E, obviamente, tem pessoas que vão ter mais facilidade
e menos facilidade para aderir a algum bom hábito ou algo do tipo. Mas o pouco que você faz ao longo do tempo pode muitas vezes significar um avanço, viver melhor, viver por mais tempo. Então, sempre que você puder, faça algo de bom. Tenha um bom hábito, crie bons hábitos, porque isso com certeza ao longo do tempo vai fazer a diferença para você, né? A gente falou aqui um pouco sobre o sono, as suas dificuldades, o quanto ele é importante para a gente, quais problemas a gente pode ter dormindo melhor ou pior. Eu queria saber de vocês também em relação às pessoas que têm problema de sono. Antes de pensar em medicação, antes de pensar até mesmo na consulta com o médico, o que a pessoa pode fazer para tentar dormir melhor? Bom, eu acho que o primeiro passo parte de um autoconhecimento, né? Então, entenda como você acorda, observe isso. Você acorda sempre com o despertador e fica brigando com ele, tem sonolência durante o dia, fadiga, dificuldade de concentração, tá brigando fácil com os colegas de trabalho, né, ou na faculdade, alguma coisa assim. Reflita sobre como é o seu despertar. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: eu acho que nós vivemos numa sociedade que às vezes é até difícil a gente conhecer o nosso padrão de sono, né? Porque imagina um indivíduo que trabalha o dia inteiro, faz uma faculdade à noite, ele chega em casa às 11, ele chega, vai jantar, às vezes vai fazer a refeição do jantar até a refeição que ele vai levar no dia seguinte, e aí ele dorme meia-noite, meia-noite e meia, e 5h30 ele tem que estar de pé porque já tem que pegar o transporte. Ele não sabe como é o padrão de sono, porque ele faz isso anos e anos, né? Então, por exemplo, se o indivíduo tiver uma possibilidade de férias, observe como o seu corpo se comporta espontaneamente nessa condição. Porque às vezes, né, como o Gui falou, tem pessoas que vão precisar de menos horas, mais horas, mas é difícil a gente entender quando existe um viés aí de uma regulação social. Então, é importante realmente, se a gente quiser dormir bem, primeiro, regularidade, né? A gente pode aí sair, o corpo da gente se adapta a isso, mas isso não precisa ser uma constante, né? A gente pode aí especialmente identificar quais são as situações que vão me fazer bem sair e também não extrapolar todos os limites fisiológicos. Exato. Também, por exemplo, se você sofre uma pressão social que não te deixa dormir até o acordar espontaneamente, mas durante o dia, no seu ambiente de trabalho, algum outro local, você tem a possibilidade do cochilinho ali, um cochilo de curta duração, em quem não está dormindo bem, vai te fazer bem, né? Desde que seja um cochilo realmente em torno de 30 minutos, observar todas essas questões que envolvem outras condições de saúde, né? Para o sono também funciona uma alimentação saudável, a prática de exercício regular, né? Que são desafios aí que a gente está todos os dias vivendo e às vezes a gente fracassa nesses desafios, né? As promessas aí de começo de ano, mas é sempre bom reforçar, né? Eu digo assim, não tem problema de você não ter cumprido em 2024. Não tem problema, renove para 2025. Sim. Não esqueça desse propósito, né? Renove e vamos recomeçar o processo. Agora, quando a gente esquece, que é o grande problema. Exato. E falando especificamente sobre dormir, né? No momento do sono, existe algo que a gente possa fazer que facilite a pessoa a dormir, que dificulte que ela durma? Como é que funciona esse momento? Que é o que a gente falou sobre o ambiente do sono, principalmente. Exato. Né? Então, assim, é lógico. A gente até tem alguns colegas que trabalham com a parte de ergonomia do sono, que a gente fala que é super importante, está super em alta hoje em dia, que é você ter uma cama de qualidade, um travesseiro de qualidade, isso faz toda a diferença. Uma temperatura do seu quarto adequada, né? Então, eu tenho insônia com calor. Eu não consigo dormir por causa do calor. Eu morava num apartamento aqui em São Paulo que não podia ter ar-condicionado, e na época de calor era calor mesmo, a gente colocava dois ventiladores e mesmo assim era quente. Sim. E eu tinha muita insônia. E eu me perguntava, será que é por causa da temperatura? E de fato porque eu depois mudei de apartamento e não tive mais. Então a temperatura do quarto ela pode ser um fator muito importante, tanto para você dormir, quanto para você manter o teu sono. Quem nunca acordou com calor aqui, Exato. Ou com frio, né? É uma coisa que acaba o nosso corpo sendo muito sensível em relação a isso. Algumas pessoas com muita sensibilidade, elas podem ter sensibilidades a barulho, sensibilidade à luz. Então o ambiente, lógico, sem ruído, com controle do máximo escuro possível,
é um ambiente com maior qualidade, e não esquecer daqueles amantes de gatos que às vezes aparece no consultório o paciente que fala: meu gato passa por cima de mim umas 5 vezes durante a noite. Tem como você ter um sono extremamente de qualidade sendo acordado o tempo inteiro por alguém. E também ter um parceiro silencioso, né? Então, se também for sensível, tiver alguém que ronca junto com você ali, até a gente brinca no consultório muitas vezes que ou a mulher ou o homem acaba levando a pessoa, né? Não é a pessoa que marca a consulta. Exato. A pessoa vai meio que amarrada ali pro consultório, porque quem se incomoda, quem tá vendo acontecer aquele negócio é quem tá dormindo lá. Então, acho que o ambiente, o controle do ambiente pro sono, ele é fundamental na hora de dormir, né? Uhum. E esses hábitos, por exemplo, como às vezes estudar na cama, a pessoa associar o quarto a outras atividades que não dormir, isso realmente tem impacto negativo no nosso sono? O quarto ele tem 2 funções: dormir e namorar. Se você não está fazendo nenhuma dessas, você precisa sair do quarto. Na verdade, existe uma variável chamada tempo de cama, e não necessariamente ela combina com o tempo de sono. Mas o ideal é que elas sejam bem próximas, né? Então isso já indica que eu não tenho que estar na cama se eu não estou fazendo algo que não foram essas 2 funções que eu falei. Então, de uma forma geral, culturalmente tem mudado esse ambiente do quarto, né? Porque hoje vira um mini universo daquele indivíduo. Então, no quarto eu tenho minha escrivaninha, eu tenho minha TV, eu tenho meu computador, e de lá eu não saio, de lá ninguém me tira, né? Os adolescentes adoram a privacidade. Isso traz questões mesmo até de relacionamento familiares, todo mundo se distancia, cada um no seu ambiente, mas principalmente no sono, porque a gente condiciona nosso cérebro para achar que o quarto pode tudo, né? Então o quarto ele vira uma extensão do ambiente do trabalho. Então eu estou ali, né, fazendo um relatório, ou eu estou estudando na cama, e também, né, às vezes até o quarto da punição, né? Então, olha, vai ficar de castigo no quarto. Então minha relação com o sono, ela começa a ficar muito deficiente quando eu utilizo para outros fins. Então, de uma forma geral, a gente sempre recomenda ir para o quarto, né, quando for dormir. Então, quando você tiver sono. Então, por exemplo, você esperar o sono na cama é a mesma coisa que você sentar 4 horas da tarde na mesa de jantar e esperar o jantar que vai ser às 8. Não tem sentido nenhum. Então, também você não tem sentido esperar esse sono sem ter sono. Então a gente precisa identificar o momento do sono, ir para a cama na hora que ele vem realmente. Lembrando que nem todo mundo é para dormir na mesma hora, né? Porque às vezes nós latinos ou da América do Sul, a gente tem essa cultura realmente do dormir em casal. Sim. Quem vai para a cama tem que ir todo mundo junto, e às vezes são pessoas que têm ritmos biológicos diferentes. Então a gente precisa realmente partir do autoconhecimento e entender que a cama é um lugar sagrado, vamos tratar assim, né? E a gente, como o Gui bem explicou, essa questão de ambiente, né? A gente só considera transtorno do sono, como uma insônia, em condições adequadas para o sono vir. Porque não é uma insônia, transtorno, alguma coisa assim, se estão construindo um prédio na frente do meu e quebrando tudo todos os dias. Eu tenho uma influência externa atrapalhando isso. É um transtorno, sim, né? Mas não é algo que dependa totalmente do meu organismo para controlar esse efeito externo. Então, eu sempre preciso buscar essa condição adequada para o sono acontecer. Então esse é o ponto de partida quando a gente vai avaliar transtorno do sono. E é condição às vezes simples, que para uma pessoa não funciona e para outra funciona. Eu lembro de uma pessoa que é muito próxima a mim, a mãe de uma amiga, e ela mora numa cidade, lá ela estava se queixando muito de que tinha um despertar precoce, 4:30 da manhã, 5 horas despertava e não conseguia dormir, e ela veio, ficou hospedada na minha casa e passou um período de uns 10 dias, aí nos 2 primeiros dias mantinha esse comportamento, no 3º dia eu saía de casa para trabalhar às 8 horas, ela ainda estava dormindo, né, e me chamou a atenção e eu perguntei, né, e aí ela foi identificar que realmente ela disse, não, mas aqui é mais silencioso. Perto da minha casa tem uma construção que começa muito cedo e isso me provoca os despertares. E aí ela fez algumas mudanças estruturais que isolaram esse som e melhorou o sono. Então, precisa observar muito o ambiente, é um fator preponderante para uma melhor qualidade do sono, sim. Perfeito. E antes da gente terminar, eu queria entrar num tópico que com certeza chama a atenção de muita gente, até por conta da banalização do uso desse tipo de medicamento, que são as medicações para o sono em si.
talvez a mais famosa delas hoje em dia, o Zolpidem, e dentro dele as drogas Z, mas também outras substâncias que sempre foram utilizadas aí para a indução do sono, como os benzodiazepínicos. Quando realmente uma pessoa precisa utilizar o medicamento e qual é o malefício que ela pode ter usando o medicamento sem indicação? Quer falar? Não pode falar. Bom, então, em primeiro lugar, né, não existe tratamento farmacológico da insônia sem um diagnóstico correto. Eu acho que a gente precisa partir dessa premissa. O segundo também, em que momento essa insônia está? Então, boa parte do tratamento medicamentoso, ele é indicado para insônia aguda. Aquela que tem pouco tempo, menos de 3 meses de duração, tá? E quando eu penso em medicamento, né, a gente sempre fala assim, remédio para dormir, mas tem um milhão de classes de remédio para dormir que tem esse efeito sedativo e eu preciso entender para aquele paciente qual é o benefício. E sempre que eu vou prescrever um remédio para dormir, eu prescrevo pensando na data de finalização disso, tá? A gente nunca pensa, olha, você vai usar para o resto da vida, tá? Salvo algumas condições que esse paciente vai utilizar em longos períodos, mas aí eu preciso pensar na segurança desse medicamento, na indicação correta, nunca utilizar um remédio, por exemplo, porque minha mãe usa e hoje eu não estou dormindo bem, eu vou experimentar. Então, falando especificamente das drogas Z, elas tomaram uma proporção aí ultimamente, né, na mídia, e começaram aqueles casos lá em TikTok, Instagram, de pessoas que faziam compras, às vezes pessoas tinham um comportamento alimentar ao usar essas drogas. Mas por que isso acontecia? Porque elas usavam fora de uma faixa de segurança, de uma prescrição adequada. Então, assim, claro que medicamentos podem ter consequências, mas elas são muito reduzidas quando existe uma avaliação. Então, eu usar um remédio de algum parente, de um amigo, pode trazer consequências que não estavam previstas para a minha condição de saúde. Então, de uma forma geral, os medicamentos de droga Z, quais são os principais mecanismos relacionados? Primeiro, que é uma droga de rápida resposta e de baixa duração de ação. Então, sempre tomar já na cama. Eu não posso tomar e fazer outra coisa. E é por isso que muitas pessoas fazem compras inadequadas na internet, é por isso que idosos têm risco de queda, porque fazem o uso e depois não voltam para a cama, não estão fora da cama. E é por isso que tem alucinações, que é uma questão que é contraindicado se no primeiro uso o indivíduo tem alucinação. Então, muito cuidado nessas condições. Outra situação também são os benzodiazepínicos, né? E formalmente eles não são a primeira escolha para o tratamento de insônia, mas dentro da evolução das drogas hipnóticas, eles tiveram um papel em algum momento, mas assim, tem 10 anos aí de medicina do sono. Às vezes que eu precisei prescrever algum benzodiazepínico, como clonazepam, entre outros, foi para alguma situação em baixíssima dose e não foi para insônia. Então, muito cuidado, né? Porque são medicamentos, nesse caso, tanto o Zolpidem quanto o clonazepam, que são primos aí com relação a receptores e grupos de drogas, eles têm uma condição muito importante, que é a dependência química. Para fazer a retirada é complexo, precisa de uma abordagem ampla e também, né, o abuso. É muito fácil o abuso. Infelizmente, teve casos extremamente graves de pessoas fazer mais de 40 comprimidos por dia de Zolpidem, né? De clonazepam. Isso não é possível porque tem uma depressão respiratória ali com o uso em doses altas. E aí, isso motivou uma campanha, né, pelas sociedades, psiquiatria, a Associação Brasileira de Medicina do Sono, que agora é a Academia Brasileira de Sono. Ela fez essa motivação e, entre outros profissionais, de regulamentar isso de uma forma muito mais severa. Porque o que acontecia? E aí nós médicos temos um papel nisso também. Sim. Existe esse mercado paralelo, mas existia assim, doutor, eu não estou dormindo bem, estou com dificuldade de dormir. Sem nenhuma avaliação, eu prescrevia um Zolpidem e vai para casa. E aí esse indivíduo ele começou a cronificar o uso e abusar das drogas. Então hoje a prescrição ela envolve uma receita especial, uma receita azul, desde 1º de agosto de 2024. Isso já tem impactos diretos no acesso ao medicamento, né? Sim. As pessoas que já estavam com dependência química, eles estão tendo que buscar um profissional
mais restrito com relação a essa prescrição e, consequentemente, entrar nessa abordagem de desprescrição de drogas Z. Então, assim, existe sim, dentro de algum momento da insônia aguda, a gente fazer medicamento. Boa parte das drogas Z, elas não são recomendadas nos estudos randomizados, que ultrapasse 30 dias, tem riscos com questões neurológicas também, né? Demência, esquecimento, tem essa relação. A gente sabe que tem pacientes que utilizam por longos períodos, inclusive com prescrição médica de profissionais sérios, mas é dentro de uma proposta individualizada. Então, jamais comece sem o seu médico. E é interessante o pessoal entender que a droga em si, nesse caso, medicamento, muitas vezes não é a culpada pelos problemas, né? A forma com que a gente usa, o desenvolvimento da tolerância, depois da dependência, tudo isso tem relação com a quantidade que é utilizada, com o tempo que é utilizado e, logicamente, fazendo esse acompanhamento com um médico, ele tem a capacidade de falar, olha, a gente pode ir até aqui, a gente pode ir até essa dose, a partir disso isso começa a virar mais um problema do que um benefício para você. É muito importante o que o Jorge falou em relação assim como você tem um prazo para começar a droga, a gente gosta de estabelecer um prazo para término. Então, muitas vezes, hoje em dia, a gente sabe que o padrão ouro de tratamento, principalmente da insônia crônica, né, é a terapia cognitivo comportamental para insônia. Então, muitas vezes você inicia uma medicação junto à terapia para, às vezes, tirar um pouco do peso do paciente do ter que dormir. Então, você tem uma conversa com o terapeuta faz todo um planejamento ali para o paciente, né, com as sessões, para tentar achar na rotina dele o que pode estar atrapalhando, dar tarefas, diário de sono, é um trabalho super complexo e super interessante, e a gente coloca prazo. Para quê? Para a gente ter pontos de contato para acompanhar como é que está esse tratamento e tentar tirar a droga, né? Então, hoje em dia o tratamento, a gente brinca que, eu brinco na verdade com os pacientes, falo assim, a coisa mais fácil que tem para mim é fazer você dormir. Só que o objetivo não é eu fazer você dormir, é eu achar uma forma para que você consiga dormir por conta própria. Exato. Né? Então, eu acho que é aí que está a grande questão, né? Bom, pessoal, baita papo aí, né? Eu acho que se a gente fosse falar sobre sono, daria para falar muito mais tempo. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês trouxessem uma dica rápida de saúde que o pessoal pode aplicar já depois de ver esse episódio, para tentar dormir melhor, para ter bons hábitos. Jorge, por favor. O primeiro é respeitar seu corpo. Então, o horário do sono é o horário do sono, né? Regularidade, você entender, porque quando você tem fome você come, mas quando você tem sono você toma café. Então, pense bem sobre isso, né? De você inibir uma função que é essencial para a sua saúde. Então, se você começar a entender quem é você nessa regulação da sua saúde, das suas necessidades básicas e funcionais, você já tem um caminho muito longo caminhado já percorrido, né? Então, perceba isso e respeite a sua necessidade de sono como você respeita qualquer outra. Perfeito. Jorge, obrigado pela sua participação. É uma honra. Como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Bom, eu estou ali nas redes sociais, né? O Instagram, @Dr. Jorge Pinheiro, e eu tenho um projeto super especial com o Gui, que é o podcast Durma Com Essa Podcast, que a gente fala muito de sono, então vocês estão convidados a acompanhar com a gente, e assim, estou ali também no INCOR, então a gente tem uma especialização de medicina do sono agora acontecendo, então vocês podem buscar Ensino INCOR no Instagram, que tem bem informações sobre essa especialização para quem quiser aprender mais sobre sono. Perfeito. Guilherme, por favor, a sua dica. Não, então minha dica é papel e caneta, coloca no papel assim e dê para você uma nota de 1 a 10, de alguns pilares da sua vida. Como que está a sua saúde física? Como que está a sua saúde mental? Como que está o seu sono? Como que está a sua questão alimentar e nutricional? Aqui você faz uma barrinha mesmo e coloca um do lado do outro. Ali você vai entender que se tiver algum desequilíbrio, você vai encontrar provavelmente aonde está o maior problema, tá? Então, acho que a pessoa ter autoconhecimento, começar a ter visibilidade disso é uma coisa muito importante. A gente fala que, às vezes, se a pessoa está com problema do sono, a gente abrindo outros pilares, às vezes a gente escancara uma coisa ali que estava tão na cara, tão óbvia, mas a pessoa achava que o problema estava no sono e não estava em outras questões. Então, primeiro, autoconhecimento, como o Jorge falou, coloca essas barrinhas, dê uma pontuação de 1 a 10 e invista nessa tua saúde, né? Visualize isso, né? Perfeito. Como é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho, além, lógico, do podcast, que eu oriento todo mundo a dar uma olhada, porque é um material de muita qualidade. Então, além do Durma Com Essa, você vai me encontrar no Instagram, no @Dr. Guilherme Brassanini. Tem meu site também, que é drbrassanini.com.br. E eu acho que é isso, né? Ficou à disposição aí, eu e Jorge, assistam o Durma Com Essa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Agradeço demais o convite, Jorge. E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns tá pelo incrível. trabalho, sucesso nesse projeto, que ele já me contou aqui nos bastidores, que
Cara, eu tenho certeza que vai modificar muitas vidas aí. Parabéns. Show de bola. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Bom, pessoal, se você gostou do episódio de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana vamos trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode se inscrever na nossa newsletter e receber diretamente no seu e-mail, de forma gratuita, resumos dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.